Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Segundo dia do Ramadã, alhamdulillah, e hoje nós daremos continuação à nossa série de aulas. E o versículo escolhido para a nossa aula de hoje é o versículo 35 da Sura Al-Ahzab, da Sura 33. O versículo diz: quanto aos muçulmanos e as muçulmanas, aos fiéis e às fiéis, aos consagrados e às consagradas, aos verazes e às verazes, aos perseverantes e às perseverantes, aos humildes e às humildes, aos caritativos e às caritativas, aos jejuadores e às jejuadoras, aos recatados e às recatadas, aos que se recordam muito de Deus e às que se recordam muito dele, saibam que Deus lhes tem destinado a indulgência e uma magnífica recompensa. Este é um versículo que aborda muitas questões e, sem dúvida, nós vamos abordar de maneira resumida. Mas este versículo, ele resume as qualidades que um muçulmano verdadeiro deve ter. Então, o versículo ele foi revelado certa vez. Salama, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, questionou o profeta o motivo pelo qual os homens eram mencionados no Alcorão e as mulheres não eram mencionadas tal como eram mencionados os homens. Então, é dito que o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez subiu ao mimbar e começou a recitar esse versículo, dizendo que se referia aos muçulmanos e às muçulmanas, tanto homens como mulheres. Então, este versículo ele aborda a igualdade na qual o homem e a mulher é tratado no Alcorão Sagrado, principalmente com relação às recompensas e também às qualidades que o muçulmano deve ter. Tanto o homem como a mulher devem ter essas qualidades e terão a mesma recompensa junto a Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam como Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo: quanto aos muçulmanos e às muçulmanas, aos fiéis e às fiéis. Vejam que com esse versículo nós entendemos no primeiro momento que existe uma diferença entre ser muçulmano e entre ser fiel. Entre ser muçulmano e ser um verdadeiro crente. Ser muçulmano é se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala, se submeter às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Já o iman, a fé, é outra coisa mais específica. Ou seja, aquele que é crente, aquele que é fiel, ele é muçulmano, mas ele tem um degrau a mais que o simples muçulmano. Vejam que no versículo do Alcorão é dito que os beduínos disseram: nós somos crentes, nós somos fiéis, nós cremos. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: vocês não são crentes, mas vocês são submetidos ao Islã, porque a fé ainda não entrou em vossos corações. Esse versículo está na Surah 49, versículo 14. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala fez a diferenciação entre a crença verdadeira, a fé verdadeira que está dentro do coração do crente e o simples fato de se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: o adúltero, quando ele comete o adultério, no momento que ele comete o adultério, ele não é um crente. Isso porque a fé é retirada do coração do crente, é retirada do coração do muçulmano no momento em que ele comete um pecado. Então vejam que o fato do adúltero não ser um crente não quer dizer que ele não seja um muçulmano. Mas o fato de ele ter cometido o adultério arrebata o imã do coração dele, ou diminui, retira o imã, a fé sincera do coração dele. Então, não quer dizer que ele seja um descrente, mas de acordo com o consenso dos muçulmanos. Mas ele perde a crença, mas não deixa de ser muçulmano.
Então vejo que a fé, o fiel, ele é mais específico, ele é melhor em qualidade, ele é melhor em recompensa junto a Allah subhanahu wa ta'ala do que o simples muçulmano. Então veja, quanto aos muçulmanos e as muçulmanas, aos fiéis e às fiéis. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo com relação aos muçulmanos, simplesmente muçulmanos e não fiéis, Allah subhanahu wa ta'ala colocou que eles têm a sua recompensa. O fato de se submeter às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala tem uma grande recompensa. Mas o fato de se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala, tendo uma fé sincera no coração, fazendo com que todos os atos de obediência venham acompanhados de uma fé sincera, então isso sem dúvida tem uma recompensa maior. Allah subhanahu wa ta'ala colocou no mesmo nível, tanto os homens como as mulheres, os muçulmanos, as muçulmanas, os fiéis e as fiéis. Logo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona aos consagrados e as consagradas. Esse é um nível ainda maior do que fé. Ou seja, é os qanitin. Qanitin, kunut, significa obediência constante. Qanit é aquele que obedece constantemente a Allah subhanahu wa ta'ala, durante todo o tempo. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe um nível mais elevado ainda do que fé, que é o nível daquele que é muçulmano, é crente e ao mesmo tempo é consagrado a Allah. Ou seja, tem a obediência dia e noite, obediência constante a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala também mencionou os consagrados e as consagradas, homens e mulheres. Logo vem os verazes e as verazes. Ou seja, tanto os homens como mulheres que são verazes, são verdadeiros, cujo seu discurso é a verdade. E esse é um atributo louvável no crente. Vejam que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, alguns deles foram conhecidos por jamais terem mentido, nem mesmo na época da Jahiliya, nem mesmo na época antes do Islã. Então, a veracidade, o fato da pessoa ser verdadeira, de dizer a verdade sempre é um sinal de fé, assim como a mentira é um sinal de hipocrisia. Quem é verdadeiro será salvo, segundo esse versículo, como Allah subhanahu wa ta'ala disse. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: sejam verdadeiros, pois a veracidade leva à justiça, e a justiça conduz ao paraíso. E cuidado com a mentira, porque a mentira leva à imoralidade, e a imoralidade leva ao inferno. E um homem vai continuar dizendo a verdade até que se esforça para fazê-lo, até que seja gravado junto com Allah como verdadeiro. E um homem vai continuar dizendo mentiras e persistirá em fazê-lo até que seja gravado junto a Allah como mentiroso. E existem vários hadith a respeito desse tema. Então Allah subhanahu wa ta'ala elogia nesse hadith aqueles que são verdadeiros e aquelas que são verdadeiras. Allah subhanahu wa ta'ala também disse aos perseverantes e às perseverantes. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala elogia os homens e mulheres que são pacientes. Este é um atributo daquele que está firme, porque a paciência diante da adversidade é saber que o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala vai acontecer inevitavelmente. Então, eles enfrentam os problemas, enfrentam as adversidades com paciência e firmeza. E vejam que a maior prova de paciência ocorre nos primeiros minutos, no primeiro momento da adversidade. Assim que a pessoa sabe da adversidade, ela deve se manter com paciência. Então, a verdadeira firmeza, a verdadeira paciência é aquela que que demonstra no primeiro momento. Então, isso porque também, depois do passar do tempo, se torna mais fácil aguentar a adversidade. Então, a verdadeira firmeza, paciência, é aquela que ocorre no primeiro instante. Allah subhanahu wa ta'ala também elogia no versículo aos humildes e às humildes. Khashi'in. O khushu' significa serenidade, tranquilidade, dignidade e humildade. Então, o que motiva uma pessoa a ser humilde perante Allah subhanahu wa ta'ala e perante a criação de Allah subhanahu wa ta'ala é o temor a Allah e a consciência de que ele está em observação constante. Então, como diz no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam,
adorai a Allah como se vocês pudessem vê-lo. Mas se vocês não podem vê-lo, saibam que ele os vê. Então, Allah subhanahu wa ta'ala elogia nesse versículo tanto os homens como mulheres que são humildes, que têm o khushu', que têm o temor a Allah, que têm a consciência de que ele sempre está observando e que são humildes, tanto perante Allah subhanahu wa ta'ala como perante a sua criação. Continua o versículo dizendo aos caritativos e às caritativas, ou seja, aqueles homens e mulheres que constantemente dão a caridade. Significa aqueles que fazem o bem para as pessoas que estão em necessidade, que fazem o bem para aqueles que são mais fracos e que não têm meios de ganhar a vida, nem ninguém para apoiá-los financeiramente. Então, os caritativos e as caritativas, lhes dão aquilo que excede da sua riqueza, em obediência a Allah, até aqueles que são fracos e necessitados, e isso é uma boa ação que será recompensado no dia do juízo com uma grande recompensa. Vejam que num hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele menciona as 7 pessoas, os 7 tipos de pessoas que estarão na sombra de Allah no dia em que não haverá sombra exceto a sua, ele mencionou um homem que dá uma caridade e a esconde na medida em que a mão esquerda não saiba o que a mão direita estava a dar. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala elogia tanto os homens como mulheres que são caritativos. E vejam que em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a sadaqa, a caridade, extingue as más ações, assim como a água apaga o fogo. E existem vários hadiths que mencionam a virtude de doar e dar em caridade aos necessitados. O versículo continua dizendo aos jejuadores e às jejuadoras. E aqui vem a nossa recompensa, inshallah, com o jejum do Ramadã. Vejam que no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o jejum é o zakat do corpo. Ou em outras palavras, o jejum é o que purifica e limpa o corpo daquelas coisas que são ruins. Então, tanto quanto as questões físicas como as questões espirituais. Então, o jejum purifica o corpo da pessoa e purifica também a mente da pessoa. Como nós sabemos, o jejum, ele é um meio de controlar os desejos e é um meio de abandonar a desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o objetivo sincero do jejum. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão que o objetivo do jejum é fazer com que a pessoa tenha maior taqwa, tenha mais temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam que, segundo um dos sábios, ele diz que aquele que jejuar o Ramadã, inshallah, está incluído entre os jejuadores e as jejuadoras. Vejam que a recompensa do jejum é muito grande, a ponto de que Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou que existe uma porta chamada Ar-Rayhan no paraíso que é exclusiva para os jejuadores. Então Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesse versículo os jejuadores e as jejuadoras. Continua o versículo dizendo aos recatados e às recatadas. E aqui são aqueles homens e mulheres que guardam a sua castidade, ou seja, que protegem as suas partes íntimas das coisas proibidas e pecaminosas, exceto para aquilo que é permitido por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aqueles que são recatados e recatadas, aqueles que recatam seus olhares, aqueles que temem a Allah subhanahu wa ta'ala com relação às suas partes privadas e com relação ao seu olhar àquilo que é pecaminoso. Então, Allah subhanahu wa ta'ala elogia tanto os homens como mulheres recatados. E por último, Allah subhanahu wa ta'ala diz aos que se recordam muito de Deus e às que se recordam muito dele, saibam que Deus lhes tem destinado a indulgência e uma magnífica recompensa. Então, a última qualidade mencionada foi aqueles que se recordam constantemente de Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que se lembram muito de Allah subhanahu wa ta'ala. E uma maneira na qual nós podemos alcançar esse nível está mencionado no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz que se um homem acorda sua esposa durante a noite e eles dois rezam 2 rak'at, 2 genuflexões voluntárias, eles serão gravados
por Allah subhanahu wa ta'ala entre aqueles homens e mulheres que se lembram muito de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa é um meio que nós temos de alcançar esse nível de ser daqueles que se recordam constantemente de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala encerra o versículo dizendo: saibam que Deus lhes tem destinado, ou seja, todos esses que são muçulmanos, fiéis, consagrados, verazes, perseverantes, humildes, caritativos, jejuadores, recatados, que se recordam constantemente de Allah, Allah destinou a eles a indulgência e uma magnífica recompensa. Ou seja, o perdão dos seus pecados. Allah subhanahu wa ta'ala perdoou os seus pecados e ao mesmo tempo uma grande recompensa que não tem nada maior ou melhor do que a recompensa do paraíso. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que alcançam essas qualidades, que sejam daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que a paz e a bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.